Vamos lá. Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar mais um episódio do Bate-Papo Biomédico. Meu nome é André Maria, sou biomédica, perita judicial e estamos aqui com o Marcos Bastiani. Apresenta, meu amigo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Andréia? Então vamos para mais esse episódio dessa nossa conversa, né, sobre esses assuntos relevantes tanto na área da biomedicina quanto na área da toxicologia, da perícia, enfim. Eu acho que a ideia aqui é sempre a gente trazer, né, essas novidades dentro dessa nossa área de atuação, porque acaba sendo uma área de atuação que os colegas têm bastante curiosidade, mas é aquela ainda é pouco comentada, né? Então, acho que sempre é importante a gente trazer isso para a discussão e esse bate-papo biomédico surgiu, acho que dessa necessidade, eu acho que esse é o fundamento disso. E que bom, estamos então para mais uma discussão. E hoje o caso, né, a nossa discussão de hoje, o nosso assunto, eu acho que ele é muito importante, está bem alto pelos casos que aconteceram nas últimas semanas, né, no último mês. Então, acho que vai ser bem importante essa nossa discussão no dia de hoje. E hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a intoxicação por metanol. Infelizmente, né, aconteceram muitas mortes no Brasil, mas vale ressaltar que não é uma situação incomum. Ela é muito presente em pessoas de vulnerabilidade social, pessoas que moram na rua ou possuem algum vício e não conseguem se controlar, acabam que consomem esses produtos. E só que aí, né, tomou a mídia porque começaram a ocorrer intoxicações com pessoas que acabavam indo em estabelecimentos consumir bebidas, muitas vezes coisas que a gente consome comumente, como uma caipirinha, um drink, e aí a pessoa acabou se intoxicando gravemente. Marcos, eu gostaria que você, meu amigo, que também perito judicial, mestre em toxicologia, falasse um pouco sobre o que é o metanol. Bom, a gente sabe que o metanol, como você falou, ele está presente, né, nas diversas bebidas, porque ele é um processo, ele é um produto resultante do processo de fermentação, né, assim como o etanol, mas ele acaba ocorrendo numa menor porcentagem dentro do processo de fermentação. Então ele vai acabar aparecendo aí nas bebidas destiladas, né, porque ou as bebidas alcoólicas em geral, porque como ele é um processo de fermentação e toda bebida alcoólica ela passa por esse processo, então a gente vai ter uma quantidade de metanol de alguma forma presente nessas bebidas, né? Então ele é um composto químico que ele é muito semelhante ao etanol, né? Tem pequenas alterações na sua estrutura molecular, porém ele é muito perigoso, porque os metabólitos que são formados a partir do metanol, eles são muito tóxicos ao organismo, que seria, né, o ácido fórmico principalmente e o formaldeído. Então esses compostos eles são tóxicos e eles são formados a partir do metabolismo do metanol, né? E aí a gente precisa entender essa atuação no organismo, como no caso de uma intoxicação, né, quais são os sintomas que esse paciente vai apresentar, para a gente poder tratar esse paciente. Então, quando ele chega lá na emergência do hospital, e isso que acaba sendo o maior risco que eu vejo, né, porque ninguém está esperando tratar uma intoxicação por metanol, né, e os sintomas, eles geralmente são muito parecidos com uma virose, né, a pessoa vai ter vômito, diarreia, dor abdominal, cólica, enfim, todos os sintomas que vão ser muito semelhantes com o caso de uma virose ou algo nesse sentido. E aí, isso confunde muito o diagnóstico, né? Então, se você não tem algumas informações de que essa pessoa foi a um local, tomou algum drink, um tipo de bebida alcoólica, né, que possa estar contaminada, a gente vai, num primeiro momento, confundir, né, o sintoma. E aí existe um risco muito grande, porque no caso do metanol, quanto maior é o tempo que esse indivíduo não recebe o tratamento, maior a probabilidade de um dano, uma sequela, que depois a gente vai falar sobre os danos, né? E sobre as possíveis sequelas decorrentes do uso, né, do metanol, do uso de bebidas contaminadas, que assim é um risco muito grande, inclusive de morte, né? Então
Eu acho assim, o metanol ele está nas bebidas, né? Inclusive a gente já sabe, vamos pensar aí nos destilados de baixa qualidade, né? Que você compra aí por meia dúzia de reais um litro de cachaça, vamos dizer assim, né? Não usar a cachaça que é um produto que tem em todos os estados. Mas é aquela cachaça que depois a pessoa bebe, ela dá dor de cabeça, ele fica com aquele sintoma de ressaca. Então, provavelmente, essa cachaça ela tem uma quantidade um pouco maior de metanol, né? Então, dentro desse contexto é onde a gente está inserindo essa intoxicação, né? E aí que a gente tem que ter esse cuidado para saber como a gente vai poder tratar o paciente, fazer esse primeiro atendimento e esse paciente não venha a sofrer um dano muito maior por causa dessa intoxicação. Não sei se ficou claro. Ficou bem claro. A parte mais complicada, igual o Marcos estava falando, primeiro é porque ele acaba enganando bastante, a gente não consegue diferenciar se ele está presente na bebida ou não. E outra coisa, né, são os sintomas, por exemplo, é muito semelhante a uma virose, uma ressaca. Então, a pessoa, ela pensa bastante antes de procurar o pronto-socorro, geralmente indo apenas quando já se agravou o quadro, ou então, quando realmente chama o SAMU, a pessoa já está desacordada, já não responde mais aos estímulos, e aí, ao chegar no pronto atendimento, a pessoa já está num quadro avançado, já é um desafio para os profissionais da saúde, porque, igual o Marcos também falou, por ser muito semelhante, os exames iniciais serão exames que a gente já está acostumados na rotina, vai necessitar de uma investigação muito profunda, e acaba que, assim, até saírem os resultados, né? Quem é da área laboratorial hospitalar sabe muito bem. Tem a urgência, óbvio, mas também é demorado, né? E acaba que essa demora, para você fechar um diagnóstico, é complicado. Quando o Pra... paciente chega, então você vai. Uma gasometria, a gente conseguiria ter uma ideia de como está o pH sanguíneo desse paciente, porque geralmente ele entra numa acidose metabólica muito forte, né, por conta do ácido fórmico, ele vai causar uma acidose, então lá com uma gasometria a gente conseguiria entender já um pouco o quadro desse paciente. Mas o problema aqui, ele vai residir muito no tratamento, né? Porque o tratamento para um paciente intoxicado por metanol, ele geralmente é a administração até endovenosa, às vezes, de etanol. Então, Uhum. os centros de saúde às vezes não estão preparados para receber esse tipo de paciente, porque se a gente lembrar agora nos últimos dias, teve até uma chamada de uma cotação internacional de valores para saber quais empresas tinham esse antídoto que seria o próprio etanol, né, em, 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 como é que eu vou dizer, em ampolas estéreis para fazer o uso endovenoso, né? Então é difícil de você ter isso no hospital. E aí até você detectar como esse paciente está, né, para começar a fazer o tratamento, você perde uma janela bem importante. E a questão daí no laboratório, sim, a gente consegue com cromatografia gasosa, a gente consegue fazer teste, mas geralmente nas bebidas a gente consegue fazer o teste para ver se tem metanol ou não. E claro, dosando também ácido fórmico no paciente, né? Daí, sei lá, a gente pode pensar numa amostra de sangue ou de urina, desde que o laboratório tenha metodologia para isso. Né? E a gente não estava, a percepção que eu tenho é que a gente não estava preparado para esse tipo de coisa que aconteceu agora, né? Então pegou todo mundo meio de surpresa. Então foram vários pacientes que começaram a chegar intoxicados. Se eu não me engano, a gente atingiu já um número de quase 40 óbitos, né? Então você imagina para chegar a quase 40 óbitos o tanto de pacientes intoxicados que chegaram, né? Principalmente ali naquele eixo Rio-São Paulo, que foram as principais intoxicações. E aí você tem então, um número de pessoas muito grande apresentando sintomas. Num primeiro momento você não sabe o que é, até que em algum momento você detectou lá a alteração e aí você começa a informar os outros centros, né? E aí você consegue fazer uma triagem um pouco melhor. Mas, enfim, essa é a questão de emergência, né? A gente trabalha assim
não tem muito o que fazer. A toxicologia é muito essa relação de sintoma, de sinais que o paciente está apresentando, e você tem que, né, ter pessoas experientes naquele local para poder ter essa percepção do todo, né, e tentar de uma melhor forma direcionar ou condicionar aí o tratamento desse paciente. Exatamente. Uma das coisas que eu penso também, porque assim, gente, não é culpa dos profissionais, tá? A gente, quando vai fechar um diagnóstico, geralmente você começa pelo que é mais comum, depois você vai procurando as situações mais incomuns no maior, né, o mais rápido possível, para conseguir manter essa pessoa com o mais estável possível, sem muitas sequelas e consequências. Mas a própria metabolização do metanol acaba que é bem rápida, né, Marcos? Então, assim, se você chegar no pronto atendimento, acaba que pode ser que demora bastante até conseguirem aplicar o antídoto para você. Infelizmente, teve muitas mortes, então nós não estávamos preparados para isso, questões de exames laboratoriais, questões de próprio antídoto mesmo. E existe um antídoto que eles falam que é o padrão ouro, que aqui no Brasil, infelizmente, é raríssimo, né? Que é o Fomepizol, Uhum. e que não tem tanta reação, mas infelizmente não está disponível É, nem na quantidade que a gente deseja. Imagina com esse tanto de intoxicação que ocorreu, né? sim. Uma das coisas que eu queria falar, pessoal, é porque ele causa confusão mental e também uma cegueira que não tem reversão, tá? É uma cegueira irreversível, infelizmente. A gente já falou do diagnóstico clínico. O biomédico, ele é um profissional que vai estar presente praticamente na linha de frente, atuando junto com o profissional médico, enfermeiro e técnico, né, realizando essa pesquisa, exames, buscando a melhor solução um momento tão delicado para as pessoas. O profissional biomédico, às vezes, né, subvalorizado, mas assim, sempre na linha de frente, fazendo o seu melhor. E além disso, né, amigo, eu queria falar a respeito do que você podia esclarecer sobre legislação que você sabe, o que você viu a respeito, se alguma coisa mudou agora que saiu dessa população de rua, né, digamos assim, e começou a ficar mais próximo de todos, né, se você notou alguma coisa, alguma É, mudança. na verdade, assim, a gente tem acompanhado mais por noticiários, né? Porque não teve ainda nenhuma resposta, digamos, mais a nível nacional, assim, a nível de governo também, né? Com relação a isso. A única coisa que eu vi hoje, até eu li uma notícia que o Ministério da Saúde tinha, se não me engano, foi o Ministério da Saúde que solicitou, então, que os marketplaces eles suspendessem a venda de bebidas alcoólicas até que se soubesse ou tivesse certeza da procedência das bebidas que estão sendo vendidas, porque se a gente pensar nessas grandes redes que abriram, né, as suas, por exemplo, tem vários sites que eu posso ir lá e montar uma loja lá dentro e eles não têm como rastrear, digamos, a origem dos produtos que eu estou vendendo lá, né? Então isso fica sob minha responsabilidade. Então, o que o Ministério está pedindo é justamente isso. Então, você suspende a venda dos produtos alcoólicos nesses sites onde você não consegue rastrear a origem, né, até que se tenha algo, uma forma, né, de você conseguir rastrear. Então, isso foi o que eu vi hoje. Mas falando com relação à legislação de bebidas, eu vou até usar o que a gente tem, literatura, né? Que é o que a gente acaba lançando mão nesses momentos para tentar entender melhor e estudar um pouco isso, né? Mas a gente tem um decreto-lei lá de 97, né? E mais um outro decreto-lei de 94,
que eles fizeram uma padronização, então, para o registro, inspeção e produção e fiscalização de bebidas. Então, aí tem uma série de artigos aqui dessa lei que vai falar na questão das penalizações, né, por adulteração, falsificação, enfim, N coisas. Mas o que a lei, então, permite? Porque, como a gente falou lá no início, durante o processo de fabricação, na fermentação dessas bebidas, ocorre a produção desses dois álcoois, né, que é o etanol e também o metanol. E geralmente você não consegue separar isso. Nos destilados você ainda separa, né? Porque na destilação você consegue separar eles, porque o ponto de ebulição do metanol, se não me engano, ele é um pouco mais baixo. Então, por isso que quem já viu aí processo de destilação, existe um descarte do que eles chamam do álcool de cabeça, né? Que é aquela primeira evaporação. Então, eles calculam lá um tempo, a depender do tamanho do destilador, enfim, se calcula um tempo e aí o primeiro produto da destilação ele é descartado, porque a possibilidade de ter uma alta quantidade de metanol nessa parte é muito grande. E aí por que algumas bebidas são mais caras, né? Porque quanto mais essa parte eles descartam, menos bebida você tem, então ela vai ter uma qualidade melhor e um preço mais alto, né? Então, enfim. Sim. Mas aí a legislação diz o quê, né? Que os limites tolerados, tá? Eu estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Porque a gente não ganha nada, mas estou usando o livro de toxicologia forense, tá? É o que a gente tem aqui nas intoxicações por metanol, tá? Então, pode ser encontrados em bebidas clandestinas, né? Em virtude de eventual mistura desses álcools, né? Ou das contaminações, enfim. A gente pode encontrar o metanol em quantidades mais altas. Mas a legislação, ela diz que o limite tolerado é de 200 miligramas a cada 100 ml, né, de álcool anidro para aguardentes e uísques e outras bebidas destiladas, e até 400 miligramas para cada 100 ml para conhaques e aguardentes de frutas. Então, aqui a gente já começa a pensar que essas bebidas que você tem fruta, você não tem só aquele processo de fermentação controlada que você faz com levedura, né? Mas você também pode ter ali uma contaminação de levedura que produza mais um tipo de álcool, né? Ou outro, porque a fruta você acaba tendo vários fungos envolvidos ali na produção, na produtividade disso. Então aí você tem um limite um pouco maior. Então assim, a partir disso já é considerado então fora da legislação, né? Porque já vai começar a apresentar uma certa toxicidade. E aí a gente, como a gente é da área da saúde, da toxicologia, a gente tem que informar o seguinte também. Então, quanto mais doses a pessoa beber desses produtos que têm metanol, ela está tomando sempre uma quantidade maior de metanol. Então, isso, de alguma forma, vai expondo ela a um risco maior desse metabolismo desse produto, né? E aí, então, uma intoxicação pelo metanol. E a gente sabe que, nos casos que a gente viu na mídia, foram poucas doses, né? Então, você tinha uma quantidade muito grande de metanol. Mas quando se toma digamos, essas cachaças baratas aí que você disse, né, lá no início, geralmente isso acontece na população de rua, por quê? Porque eles vão lá e compram a cachaça mais barata que tiver no supermercado, né? Então, se eles tomam muito dessa cachaça barata e ela tiver um nível maior de metanol, ele também acaba tendo um risco de intoxicação e às vezes acontece, mas acaba não saindo na mídia porque são casos pontuais, né? Dessa vez, então, como foi um número maior de pessoas, né? Então, a gente teve uma questão midiática maior, né? E aí isso veio à tona, então agora está se testando muitas bebidas, enfim, está se fazendo esses testes por amostragem, agora de lotes de bebidas, para você ter um pouco mais de controle. Daí, claro, se quiser, a gente pode também falar um pouco dos sintomas e de quais são as lesões, né, Importante. que aparecem. Então, assim, só para o pessoal entender, no laboratório de toxicologia, a gente usa muito metanol. A gente compra metanol de grau HPLC, que a gente fala, porque a gente usa nas nossas análises como um solvente de extração, a gente usa ele para limpeza,
enfim, a gente usa ele para uma série de coisas dentro do laboratório de toxicologia. Então, mas claro, dentro de um ambiente controlado, onde a gente controla o uso, ninguém vai ingerir o metanol que foi comprado para usar no laboratório, né? Mas assim, a gente tem esse tipo de produto lá dentro, a gente usa muito, então para nós a toxicologia ele é um produto muito conhecido, né? E realmente você não consegue diferenciar do etanol, tá? Porque é a questão de cheiro, mas eu vi esses dias uns casos absurdos assim. Não, mas se você cheirar, você vai ver a diferença. Não, não tem como ver. Tem como sentir no olfato a diferença. Mas se você colocar fogo, um tem a chama azul, o outro não. Não vai botar fogo na bebida na hora de tomar para testar primeiro, né? Até porque a bebida tem outras misturas que podem transferir uma cor, então, enfim. Outra coisa que eu vi é colocasse numa fatia num pão, o pão Do fica pão. azul. Gente, isso não depende, né? Que tipo de pão, por que que ele causou aquela reação? Se você não tiver a substância que causou a reação, numa outra marca de pão, por exemplo, não vai funcionar. Então, assim, essas Exatamente. coisas não são confiáveis, sabe? Para para você ter certeza de que não tenha contaminação. Então, o que a gente sempre diz, vai consumir bebida, né? Você tem que tentar saber a procedência. Mas lá no bar não tem como saber a procedência. Lá no restaurante não tem como saber de onde é que veio, né? Porque, não sei se vocês chegaram a ver, mas nas reportagens que saíram, o padrão de falsificação, ele era muito alto, né? Os rótulos, eles eram praticamente iguais, os lacres eram falsificados com o mesmo tipo de papel, enfim, a garrafa era exatamente a mesma, né? O que a gente viu que mudou hoje em dia, porque antigamente o que se fazia, né? Antigamente as pessoas pegavam as garrafas de bebidas caras, compravam lá um barril de bebida ruim e engarrafavam nas garrafas de bebida cara e vendiam, né? Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal começou fazer umas misturas diferentes, né? Porque antigamente o que se fazia? Comprava vodka e diluía a vodka, por exemplo, né? Sim. Comprava o uísque extremamente barato e engarrafava nas garrafas caras, ou as cachaças envelhecidas, né? E hoje em dia não, o pessoal começou a fazer mistura e botar corante mesmo. Então, eles vão lá no posto de combustível, compram combustível, tá? E essa é a realidade, né? É. Compram combustível, coloca corante no combustível, engarrafa, mistura com água para fazer aquela diluição ali dos 40%, até para render para eles, né? E mistura aquilo com água, engarrafa e vende. A pessoa está tomando álcool de posto de combustível, na verdade, né? Que é onde a gente acredita, e até pelo noticiário a gente viu, que provavelmente foi a maior fonte da contaminação. Algum posto vendendo etanol contaminado com metanol, né, acabou por contaminar todas essas pessoas que acabaram tomando essa bebida que era contaminada. Então, é uma cadeia de coisas, de adulterações e de jeito fácil de ganhar dinheiro que a gente está vendo, né, que está colocando em risco as pessoas, porque a gente viu também que eram bares e restaurantes até de locais que eram frequentados por classe média alta, né? Então Sim. não era o boteco da esquina lá no fundo do bairro. Não, era um restaurante de centro, né? Que provavelmente na hora de comprar ali, o fornecedor fez aquela negociação, né? Com a galera que vende o adulterado, misturou umas garrafas no meio de umas caixas e mandou. E aí acaba caindo lá e a pessoa que vai ser penalizada é a pessoa que está lá, né, pedindo o seu drink lá, tomando sua dose de alguma coisa que vai acabar intoxicada lá na ponta. O triste é que é uma sequência de erros, né? A gente Sim, observa que começou com a adulteração num posto, depois veio a adulteração das bebidas e o dono do barzinho, né? Com certeza deve ter comprado essas bebidas mais baratas com e certeza. acabou que as pessoas que pagam, né? Pagam É, com a vida ou então pagam com sequelas irreversíveis. Lamentável. Outra coisa, Marcos, que assim, eu acho importante para a gente começar vamos começar a elocubrar um pouquinho aqui, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, e aí, será se vai ter perícia judicial? Como é que vai ser?
Mas, né, Tá. tem a perícia criminal, pessoal. A perícia criminal ela É. vai acontecer, vai estar ocorrendo na parte criminal, mas eu penso que tenha a possibilidade de ter uma ação judicial também, né, Sim. Marcos? Geralmente acaba caindo na questão da reparação de dano depois, né? Então, contra os estabelecimentos ou contra, sei lá, os indivíduos que venderam, falsificaram as bebidas, isso vai depois, cabe às ações, além da criminal, ação civil de reparação de dano, e é bem provável que esses exames daí que foram produzidos na esfera criminal, eles venham para esses processos, e aí é onde a gente acaba tendo acesso a isso, né, e pode ver esses exames e fazer essa discussão. Mas deixa eu só retomar a parte dos principais sintomas aqui da Sim, intoxicação e das principais lesões, só para a gente deixar isso claro, então, para as pessoas entenderem bem como funciona. Então, o que acontece? Os álcools, de forma geral, assim, por exemplo, etanol, metanol, enfim, qualquer tipo de álcool, eles têm uma grande solubilidade em água, né? Então, eles são muito miscíveis na água, você não consegue, uma vez misturado, é muito difícil de você separar isso, né? E eles também têm uma certa afinidade por lipídios. Então, daí a gente começa a pensar já, né, no organismo da gente, quais são os órgãos que a gente tem mais água e que tem mais gordura. Esses são os principais órgãos-alvo, né, da deposição dessas substâncias e que vão, então, trazer danos principalmente nesses órgãos. Então, o metanol ele vai ter uma absorção muito rápida, né, principalmente com esses teores de água e lipídios. E aí, por exemplo, que a gente falou antes de cegueira, então os olhos sofrem muito com isso, porque a gente sabe que o nosso olho ele tem tanto gordura quanto água, né? A gente sabe que o interior dele tem uma quantidade alta de humor vítreo, que é basicamente água com mais algumas substâncias. A gente tem músculos e o sangue. Então, e o fígado, né? Que o fígado, ele, além de metabolizar, ele vai acabar sofrendo mais porque, por conta da quantidade de lipídio, né? Essas coisas vão ficar no fígado, então você vai ter aí todo um problema hepático associado, né? Então, assim, a toxicidade do metanol propriamente dito, ela não é muito alta. O metanol em si, ele tem uma toxicidade mais baixa, né? Porém, todo esse processo metabólico que a gente vai ter e os subprodutos que vão gerar a partir desse metabolismo, então é isso que vai causar o principal sintoma da intoxicação, né? E aí a gente vai ter, pela produção do ácido fórmico e do formaldeído, né, eles vão provocar, num primeiro momento, uma acidose metabólica no organismo desse indivíduo, né? E a partir dessa acidose e desses subprodutos, que é o formaldeído e o ácido fórmico, você vai começar a ter algumas lesões. As lesões oculares, que, como você disse antes muito bem, elas são irreversíveis e pode chegar a um nível de cegueira completa. A degeneração parenquimatosa do fígado, então você vai começar a ter ali uma agressão muito grande do fígado, né? E inclusive essa degeneração ela vai causar lesões hepáticas bem severas. Consequentemente, a gente tem os rins que vão sofrer, porque de uma forma ou outra isso vai estar no sangue, então vai estar passando no rim, o rim vai estar tentando filtrar, então ele vai estar sofrendo também por conta dos metabólitos e também um pouco da questão do metanol em si. E além disso, o coração também vai começar a ter um certo sofrimento, porque ele é um músculo, né? Então, se você já tem um sofrimento muscular, a gente tem que pensar que o coração vai entrar numa certa sim. sobrecarga por causa disso, né? Porque ele também, como a gente sabe, ele é um músculo. Além disso, pode ter lesões e alterações epiteliais, né? Porque o formaldeído e o ácido fórmico, eles vão, por conta também da acidose, eles vão começar a causar outros tipos de lesões. Enfisema, disfunção cerebral progressiva e também necrose pancreática. Então, olha só, a gente tem aí um pacote de problemas que são de difícil tratamento, porque são órgãos muito importantes, né, no funcionamento do organismo, que eles vão receber em poucas horas assim uma sobrecarga
de trabalho e de agentes tóxicos muito altas. Por isso que é muito importante que o centro de referência ele saiba o que ele está tratando para poder evitar essas lesões. E, por fim, por conta de todos esses distúrbios, e não raras as vezes, o indivíduo vem a óbito, né, por conta de todos esses distúrbios e lesões. Enfim, fica uma coisa incompatível com a vida e o indivíduo vem a óbito. Então, só para encerrar essa parte mais clínica que a gente estava falando, a importância de a qualquer sintoma, né, que você tiver, náusea, enjoo, dor de cabeça, vômito, diarreia, enfim, esses sintomas eles são um sinal de alerta que o indivíduo deve procurar uma instituição de saúde e chegando lá, ele precisa, uma das primeiras coisas, olha, eu bebi em algum lugar um número X de drinks e talvez eu esteja contaminado, né? Claro que agora, depois de todo de tudo isso que aconteceu, a gente imagina que os centros já estejam esperando, né, esse tipo de paciente, então a gente já começa a imaginar que já se tenha esse olhar, né? Mas é muito importante que enquanto você consegue exteriorizar essas informações, que elas sejam passadas, porque, enfim, a primeira informação que o médico vai ter para te atender é essa, para daí ele poder pedir, bom, vamos fazer uma gasometria, vamos pedir um exame de ácido fórmico, né? Que daí você consegue já direcionar melhor esse paciente. Então, eu acho que basicamente é isso, né? De sintomas, de intoxicação, de tipo de lesão, né? É uma coisa que não é comum de acontecer em grande escala, mas ocorreu por conta dessa contaminação e a gente não está livre de que isso aconteça, né? Próximo, num momento muito próximo de novo. Desculpa aí, André, Exatamente. tô tomando falei quase sozinho, mas eu Nada, acho que foi era importante, né? maravilhoso. É Importante muito trazer essa importante. informação. Importante, maravilhoso mesmo. Todo mundo precisa ter essa noção já, porque é uma coisa que aconteceu. Infelizmente, nós não temos o controle disso, né? Não. A Anvisa faz o acompanhamento de alguns casos, ela faz o acompanhamento das indústrias, da distribuição das bebidas, porém a gente sabe muito bem que não tem como controlar essas coisas. Então, o importante é a gente estar sempre informado, informar as pessoas próximas para qualquer sinal e sintoma, já chegar no pronto atendimento, informar que houve o consumo de alguma bebida alcoólica, e aí o médico poder tomar as devidas providências, né, Marcos? Sim. Eu queria deixar para o pessoal aqui também informar que o Ministério da Saúde ele divulgou um fluxograma sobre o manejo de intoxicação por metanol já. Assim, a gente espera que todas as instituições de saúde já estejam, né, cientes desse fluxograma, provavelmente já estão, porque eles sempre divulgam treinamentos constantes, principalmente quando acontecem essas situações. Tudo que a gente falou aqui, pessoal, a gente utilizou, assim como o Marcos mostrou o livro, também informações da Anvisa, informações do Ministério da Saúde, da literatura que a gente possui. Sociedade Brasileira de Toxicologia também, né, ajudou na Exatamente. elaboração do fluxograma. Nossa, o site da Sociedade Brasileira de Toxicologia é maravilhoso. Eu indico, eu e Marcos, né, nós indicamos que vocês, quem tiver interesse, acessem, tem muita informação boa, informação gratuita. Também tem a divulgação dos congressos. Quem quiser seguir um pouco dessa área da toxicologia, tiver curiosidade, entra lá um pouquinho. Também pode procurar a gente ou no Instagram, ou no YouTube, ou no LinkedIn. Nós vamos deixar fixado aqui, ou no primeiro comentário, ou junto das nossas informações sobre o vídeo no YouTube, tá? A gente é bem acessível. Vou fazer o nosso jabá, né, Marcos? Quem tiver interesse também na área da perícia judicial, a gente tem um curso da perícia judicial na área da saúde, voltado para profissionais da saúde, das diversas áreas, viu? Não é só a parte da biomedicina, porque a toxicologia, que também é abordada, a genética é abordada, todas as áreas da saúde em geral, elas são linkadas uma coisa com a outra, né? A enfermagem, bioquímica,
biomédico, farmacêutico. Então, quem tiver interesse, nós também vamos deixar o link aqui para vocês poderem acessar. Então, no link que a gente vai deixar aqui fixado, vocês vão conseguir verem as aulas disponíveis, tá? Nessas aulas a gente que eu falo, Marcos, né? Ele apresenta para vocês casos reais, sabe, explicando o raciocínio pericial. Esses casos reais, eles são segredo, né? Então, assim, ninguém vai saber quem é a pessoa, que é um laboratório, tá bom? Deixar isso. É importante falar isso para vocês, mas vocês vão entender o raciocínio pericial, que é muito importante. É uma das áreas que, assim, eu sou suspeita para falar, mas todos os dias, como vocês podem ver, né, uma novidade diferente. A gente nunca fica entediado, né, Marcos? Não. Na verdade, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, né? Porque é isso que vai nos dar, assim, esse direcionamento, né? E a gente precisa entender de forma mais dinâmica isso tudo para que quando chega o momento de fazer uma perícia, né? Por exemplo, que é a nossa área de atuação, a gente consiga, além de entender a parte técnica laboratorial, né, a gente consiga entender também essa parte clínica, né, porque não é raro nos casos vir um prontuário inteiro de hospital para a gente olhar, e aí a gente tem que fazer essa avaliação, né? Então eu preciso entender um pouco dos exames, eu preciso entender um pouco da sintomatologia para ver o que está descrito desse paciente, né? Para daí poder analisar os exames, analisar os sintomas, analisar o tratamento que foi proposto, e aí sim ter um entendimento geral, né, dessa área como um todo. Por isso que é importante esse raciocínio pericial. A gente costuma dizer que a nossa área ela é uma área muito técnica, né? Então, a maioria dos casos é aquele negócio, é positivo ou negativo, né? Mas quando chegam no casos nesse nível, né, por conta dessas intoxicações, aqui a coisa já não é tão simples assim de você chegar lá, deu o exame, deu positivo, era isso. Deu negativo, não, era outra coisa. Porque a gente não está, na maioria das vezes, analisando o contaminante em si, a gente está fazendo uma análise indireta, né? Porque a intoxicação, nesse caso que a gente está discutindo hoje, né, aqui nesse bate-papo, ela é uma intoxicação por metanol. Mas o que a gente dosa principalmente? Ácido fórmico e formaldeído. Então, tem outras substâncias que podem produzir isso no organismo, né, que podem levar a esse metabolismo. Mas o metanol é uma delas, então a gente precisa estar atento a essa gama de coisas, né? E aí, claro, quem tem interesse nessa área, né, a gente sempre fala, quer começar a trabalhar nessa área sozinho, ótimo, né? Mas facilita bastante, né? Quando a gente consegue passar esse panorama para a pessoa, pelo menos, ter esse raciocínio, saber de onde tira as informações, né? Saber como vai construir, elaborar esse documento, né? Que é o laudo que a gente, que na verdade é o produto do nosso trabalho, né? Na maioria das vezes lá se vão 20, 30 horas de trabalho para no final a gente entregar um documento lá de 30, 40, 50 páginas, discutindo um exame, explicando como funciona, fazendo avaliação do laboratório, ver se está tudo certo. Então, enfim, né? Essa é a realidade, né? Do nosso dia a dia. A Andrea ainda faz uma coisa que eu acho que é um pouco mais complexa, né? São as análises grafotécnicas, né? Toda essa parte gráfica também, reconhecimento facial, usando imagens, enfim, é uma área bem complexa, então, assim, a gente tem que ter disponibilidade para estudar, para entender, né? Porque é importante, a gente não pode achar que, eu vou fazer perícia, vou me inscrever lá no tribunal e era isso, né? Que aí a hora que chega o caso, o que você vai fazer com aquilo que você recebeu, né? Daí não raros os casos que o pessoal chama a gente para as nossas consultorias, né? Que a gente também faz, porque é isso, nós temos mais experiência na área, trabalhamos já há mais tempo, desenvolvemos esse método de trabalho, né, dentro da perícia, e aí às vezes os colegas que vão lá se aventurar na área pericial, às vezes vêm desesperados, porque a gente tem que entender que a perícia ela é algo muito sério dentro do processo jurídico, né? Dentro do âmbito jurídico. E uma vez que eu sou nomeado para fazer uma perícia, eu preciso entregar algo, né, bem feito, bem elaborado e tecnicamente válido.
Se eu não entrego isso, eu incorro em algumas possíveis penalidades, inclusive, né? Eu posso ser penalizado, eu posso ser, é, o juiz pode informar ao conselho de classe, né, que eu não cumpri como deveria o meu trabalho, e aí eu posso receber uma sanção tanto do tribunal quanto do conselho de classe, então pode ser uma sanção dupla. Então a gente Sim, tem que levar isso em consideração, né, que a gente vê às vezes muitos aventureiros na perícia, o que a gente quer é que as pessoas que tenham uma afinidade, queiram trabalhar nessa área, trabalhem de forma correta, de forma organizada, que produzam materiais de boa qualidade, que realmente ajude na resolução dos casos, né? Porque essa é a nossa função lá, explicar para as partes, tanto para o juiz quanto para os advogados que não entendem nada da área técnica, porque vamos pensar, só na área da biomedicina, hoje já existem 36 habilitações, né? Então, daí, se você pegar toda a gama de exames de análises clínicas, de análises genéticas, de análises toxicológicas, enfim, se eu colocar isso tudo e tentar elencar o número de exames que eu teria só para discutir nessas três áreas, já é uma infinidade de coisa. Então, tem que imaginar que nem o juiz, nem os advogados, eles entendem desses exames. E a gente nem falou dos procedimentos estéticos ainda. não, Né? Então, assim, eles não entendem disso. Então, é a nossa função. A nossa função é de um facilitador. Né? A gente vai explicar o que, que é esse tipo de exame, para que ele serve, é, quais são as implicações das alterações que apareceram, para aí sim o juiz, então, formar o seu convencimento e ter um resultado lá no final, né, na sentença dele. Então é isso, é muito importante que a gente saiba o que está fazendo, que faça de forma correta, né? E por isso que a gente até foi uma das ideias de fazer esse bate-papo, é justamente isso, trazer assuntos aqui para a gente discutir, para a gente trocar uma ideia com vocês, disponibilizar isso para vocês, né, entenderem como é que funciona essa área da perícia, para todo mundo poder trabalhar aí com responsabilidade e a gente ter mais colegas, né, trabalhando e atuando aí com excelência, né, que a gente precisa bastante dentro dessa parte judicial. Desculpa aí, André, verdade. eu tomei bastante tempo. Pode tomar bastante tempo, fica à vontade. É isso mesmo, pessoal. A gente tem uma das nossas assim maiores realizações é poder passar isso para vocês de uma maneira simples, né, como um bate-papo, para vocês começarem a entenderem como é a área da perícia, o que ela envolve, tantos parâmetros que a gente precisa aprender, estudar, discutir, ver que vocês, né, que querem entrar nessa área não estão sozinhos. Às vezes a gente fica trabalhando bastante tempo fazendo diligência, dentro de laboratório, dentro do escritório, e acaba que não se encontra muito, né? Mas uma das áreas assim que a gente tem grande o que eu vejo ajuda, né? Assim, os profissionais que discutir alguma coisa, pedir um auxílio, todos estão disponíveis, dispostos para te auxiliar, para te escutar, para entender o seu caso. A perícia me trouxe, né, bastante pessoas, eu falo assim, graças a Deus, né, pessoas que realmente querem te ver desenvolver. E uma dessas pessoas é o Marcos. A gente está bem distante um do outro, né? Eu sou de Minas, ele é do Rio Grande do Sul. Mas a perícia trouxe, né, pessoas boas, colocou os nossos caminhos juntos, para a gente poder fazer um trabalho, para a gente conseguir fazer esse trabalho de mostrar para vocês a perícia judicial da saúde. Poucas pessoas falam, mas é uma área maravilhosa. Você poder auxiliar o juízo, você poder trazer luz, né? Às vezes são processos que estão há vários anos correndo, precisando de alguém para fazer, para poder trazer, né, um desfecho para essas pessoas, e entre o perito judicial que vai conseguir fazer isso. E é por isso que a gente fala, né? Tenha consciência, faça com cuidado, sem pressa, leia os livros que precisarem, procure a legislação,
leiam artigos, conversem com os colegas, porque é muito sério. Como o Marcos comentou, você pode ser penalizado, né? Desde a penalização civil mesmo, de você ter que ressarcir algum dano, ou, né, você ser descadastrado dos tribunais, e ser informado ao conselho de classe e a parte criminal, né? Então, assim, você também pode ir para a parte criminal. Não é só um documento do Word, tá, gente? A gente faz o laudo no Word, mas isso não é só um documento no Word, tá bom, pessoal? É muito sério, é muita coisa que a gente precisa avaliar, tá? E como o Marcos bem falou, se vocês, né, quiserem continuar acompanhando o nosso trabalho, a gente vai fazer mais vídeos informando vocês sobre isso. É algo que eu e Marcos conversou bastante e viu que era uma necessidade, não só dos profissionais já atuantes na área pericial, mas também nos que está formando, ou atuando, quer mudar de área, ou complementar a área, e veio essa ideia, né, de a gente poder trazer isso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Bate-Papo Pericial. Vou fazer nosso jabá aqui de novo. O próximo Bate-Papo Pericial ocorrerá em breve, tá? Então fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais para vocês não perderem nada, viu? Se inscreva no canal, adicione a gente no Instagram, no LinkedIn, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente abordou muita coisa aqui. Ficou um pouco longo, mas é um assunto que requer mesmo uma quantidade de tempo, é um assunto delicado, e eu acredito que vocês vão gostar bastante, aproveitar bastante. Então, divulguem para os amigos, divulguem para os colegas. E deixar isso. com o Marcos agora. Eu acho que foi muito bom, acho que esse momento dessa conversa sempre é muito boa, acho que enriquece bastante, né? Tanto para nós que estamos nessa área, quanto para os colegas que têm curiosidade também na área, né? Para entender como é esse trabalho, como a gente desenvolve por aqui, né? Então, eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouco, né, dessa linha. Já temos pauta para outras conversas, né, que virão em seguida. Nos próximos dias depois desse aí, fiquem ligados que a gente vai disponibilizar para vocês. Qualquer coisa, nos chamem lá na rede social, a gente troca uma ideia, nos sigam por lá também, Instagram, aqui pelo YouTube, né? É importante que vocês divulguem para os colegas que têm interesse nessa área, para que as pessoas possam, né, também compartilhar e consumir esse tipo de conteúdo que é importante, né, para a gente. E agradecer a todo mundo aí que está assistindo. E a gente vai até os próximos vídeos. A gente se vê no próximo. Até a próxima, pessoal. Tá bom? Tchau para Até vocês. mais.